Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje, dia 1º de novembro, estamos iniciando o mês em que nós dedicamos nossas orações às benditas almas do purgatório, como nos pede a nossa Santa Madre Igreja. Precisamos rezar pelas almas do purgatório. E não poderíamos deixar agora de iniciarmos realmente esta oração à Virgem Imaculada para antes do estudo, pedir também pela intercessão dela, pelas benditas almas do purgatório, por aquelas almas que estão agonizando neste momento, quantas não estão partindo agora neste momento. Vamos pedir pela conversão dela, que dê tempo de se arrepender, né? E assim conseguir chegar ao purgatório. Uma grande felicidade de uma alma é que se ela está no purgatório, a saída dela é para o céu. E infelizmente não são felizes aquelas que realmente vão para a condenação eterna. E a gente precisa se apegar muito à Virgem Maria para que isso não aconteça conosco, para que ela nos dê perseverança e não percamos a fé, que a gente consiga continuar vivendo a doutrina da Santa Madre Igreja, a Igreja Católica, deixada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir a intercessão da Santíssima Trindade e rezar a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo. Vou projetar aqui na tela para que vocês acompanhem também. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benignos meus trabalhos, e eu, de boa vontade, piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero encontrar vocês bem, né? Ontem eu não consegui ler, pois eu já comentei com vocês que a minha profissão requer um pouquinho de... Às vezes eu passo por algumas aventuras, né? Eu sou engenheira ambiental e aí às vezes eu preciso fazer levantamento de campo. E ontem eu precisei fazer um levantamento de campo, precisei ir numa área rural para licenciar uma atividade de cunho urbano e acabou demandando um tempo. Eu já cheguei aqui muito tarde e não consegui fazer a leitura na segunda-feira, e aí ontem eu consegui fazer a leitura muito rapidamente, então assim, atrasamos em um capítulo e um dia em função desse atraso da segunda-feira, do dia 30, então eu li ontem, eu nem expliquei ontem, né, no vídeo, nós lemos ontem o capítulo número 23, então hoje nós iremos ler o capítulo número 24, mas o atraso de um dia é justamente em função disso, né? Porque na segunda-feira eu não consegui ler, estava em campo, então eu peço até desculpa para vocês. Mas o nosso cronograma ainda permanece o mesmo, eu creio que nós conseguiremos terminar o livro nessa primeira quinzena de novembro, não vamos alterar em nada. Vamos perseverar conforme nos deixa os conselhos do Padre Sertilanges, no livro A Vida Intelectual. Você que ainda não leu esse livro, vá lá no início do meu canal, foi o primeiro livro que eu li, A Vida Intelectual, escrito pelo Padre Sertilanges. E ele nos dá esse conselho, que a gente possa tirar pelo menos 20 minutos do nosso tempo, 30 minutos do nosso tempo durante o dia, dedicada a uma leitura, que não seja a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, que isso é obrigação de todo cristão, né? E as nossas orações. Mas que a gente se dedique realmente à leitura de um livro de estudo, que a gente busque realmente
estar nos aperfeiçoando na busca pela verdade. E estamos lendo o livro escrito pelo Taylor Marshall, esse que está aqui na tela. Se vocês encontrarem por aí, comprem, recomendo, mesmo que eu esteja projetando aqui na tela no PDF, lendo com vocês. Comprem, adquiram esse livro, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica. Tenham ele, leiam mais detalhadamente. Façam as suas observações. Vocês podem perceber que esse livro que eu estou projetando na tela, né, escrito por ele, o Infiltrados, ele está todo rabiscadinho. Isso é sinal que o leitor teve o zelo de fazer justamente essas observações, né, o que foi importante para ele. Mas muitas vezes a gente encontra outras coisas, além das observações que ele fez aqui, que eu projeto aqui na tela. Vocês podem ver aqui que, olha, está riscadinho, tá vendo? Que hoje nós vamos ler a infiltração do Banco do Vaticano sobre Paulo VI. E aí ele começa, a infiltração não se limitou ao pensamento ou à liturgia. Né? Isso daqui foi uma coisa importante que o leitor que leu esse livro e que o transformou em PDF, escaneou e transformou em PDF, né, observou. Mas eu posso estar observando a meu modo, colocando coisas importantes. Eu mesmo, no início lá do livro, eu fiz muitas observações e eu gosto de colocar cores para demarcar. É o meu jeito de ler. Então, cada leitor tem um jeito de estudar. O padre Sertilanges, ele dá esse conselho. Às vezes usando marcador de texto, anotando observações no livro. O livro é teu. Pegue como posse o livro que você adquirir. Faça os meus muitos livros. Eles são realmente rabiscados, porque eu anoto, eu coloco observações, eu escrevo às vezes aquele determinado entendimento ou pensamento que eu tive naquele momento, seja linkando com alguma coisa da realidade agora, ou no passado em que eu tive a percepção do acontecimento. O livro é teu, por isso que é bom ter ele físico. E nós estamos passando por um momento de transição em que muitos livros já estão saindo do mercado, muitos livros bons, a gente já não encontra mais para comprar. Eu estou atrás aqui realmente de 2 livros e não consigo realmente encontrar em livrarias normais, nem no site da Amazon, nem nas livrarias em que eu conheço, que eu tenho o costume de comprar livros. Não tem. Então eu estou buscando em sebo e às vezes é muito caro. Então, adquiram. Eu aconselho a adquirir esse livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados. Ele é um livro que realmente ele nos traz um entendimento do que está acontecendo dentro da Igreja Católica e do que a gente está vivendo, certo? Mas vamos lá. Começamos a nossa leitura. Eu vou projetar aqui na tela, como sempre. Aqui. A infiltração no Banco do Vaticano sobre Paulo VI. Esse é o capítulo número 24. A infiltração não se limitou ao pensamento ou à liturgia. A igreja, pós-conciliar, foi também assolada pela infiltração em suas finanças. O Banco do Vaticano é oficialmente conhecido como o Instituto para as Obras de Religião, o que é, em italiano, um instituto per le opere di religione, IOR. Ele foi fundado por decreto papal do Papa Pio XII em 27 de junho de 1942. O banco reorganizou a administração das obras de religião, ou Amministrazione per le opere di religione, que remontava ao pontificado do Papa Leão XIII em 1887, um ano após Leão compor a oração a São Miguel. Muitos perguntam por que a Igreja Católica tem seu próprio banco. Depois que a Igreja perdeu sua soberania temporal em 1870, ela também perdeu sua riqueza na forma de títulos de terra, antes das modernas contas bancárias e correntes.
A riqueza era mantida protegida por títulos de terra. Sem sua soberania, qualquer riqueza que ela possuísse seria fiscalizada e restringida por um soberano temporal, como o Estado secular da Itália. Isso era completamente inaceitável, então a Igreja buscou uma forma de guardar seus fundos para a administração das obras de religião. A reformulação do IOR, em 1942, parece ter permitido que ele fosse manipulado por volta dos anos de... A reformulação do IOR em 1942 parece ter permitido que ele fosse manipulado. Por volta dos anos de 1960 e 1970, surgiram sérias preocupações de que o IOR estivesse sendo usado ilicitamente pelo crime organizado para o propósito de lavagem de dinheiro. Crime organizado é a máfia, meus caros. A máfia italiana, ela lava o dinheiro dentro do Banco do Vaticano, tá? Isso daí já é mais do que provável. O IOR contemporâneo ou atual é ainda envolto em mistério. Ele não é propriamente da Santa Sé. Ao invés disso, ele permanece fora da jurisdição da Prefeitura dos Assuntos Econômicos da Santa Sé. O IOR é atualmente governado por uma comissão de 5 cardeais e uma banca leiga de superintendência. O objetivo declarado do IOR é proporcionar a segurança e a administração de propriedade móvel e imóvel transferida ou confiada a ele por pessoas físicas ou jurídicas e destinada a obras de religião ou caridade. Ele é uma organização caritativa instituída para financiar obras caritativas. Desde 2013, o IOR afirma que não usa seus depósitos para propósitos de empréstimos de dinheiro e que não emite títulos. Atualmente, estima-se que o IOR detenha bilhões de dólares em depósitos. Em 1968, após uma batalha de 6 anos entre Itália e a Cidade do Vaticano, a Itália revogou a isenção de taxas sobre receitas de investimento recebidas pela Santa Sé. O mesmo ano em que Paulo VI emitiu sua encíclica final Humanae Vitae, condenando o aborto e a contracepção artificial. Para lidar com esse novo arranjo e diversificar os ativos do Vaticano, o Papa Paulo VI contratou o conselho financeiro Michele Sindona, o tubarão, que seria assassinado por envenenamento em 1986, enquanto cumpria sentença na prisão. Sindona era um membro notório da organização maçônica italiana Propaganda Dui. Ele provavelmente também era um membro da máfia siciliana. Por que o Papa Paulo VI contratou esse monstro? Permanece um mistério, mas isso evidencia a profunda infiltração maçônica nos corredores do Vaticano em 1968, 3 anos após o Vaticano II. Até a sua eleição como Papa Paulo VI, o cardeal Montini havia servido como arcebispo de Milão desde 1954. Como arcebispo, ele se tornou amigo de Sindona, que estava também sediado em Milão. Embora alguns afirmem que Montini e Sindona eram amigos antes de Montini se tornar arcebispo de Milão. Por volta de 1957, a família mafiosa Gambino incumbiu Sindona de lavar seus lucros ilegais obtidos com a venda de heroína. Para realizar isso, Sindona adquiriu seu primeiro banco em Milão, com a idade de 38 anos. A máfia continuamente busca caminhos para parecer legítima aos olhos do mundo, e especialmente aos olhos da lei. Sindona continuou a adquirir mais bancos em Milão
e criou uma frente bancária legítima para a máfia siciliana. Como um jovem e bem-sucedido banqueiro legítimo, seu relacionamento com Montini prosperou. Montini, eleito Papa em 1963, porque ele esteve bem conectado com as alas reformistas da Igreja durante a doença de Pio XII, mas talvez também por causa de sua profunda conexão com o sistema bancário europeu. Então, quando Paulo VI se desentendeu com o governo italiano por causa da situação tributária da Igreja, ele recorreu ao seu amigo banqueiro Michele Sindona, o Tubarão, que estava mais do que disposto a ajudar com o Banco do Vaticano. Por volta de 1969, Sindona estava supostamente movendo dinheiro através do Banco do Vaticano para contas bancárias suíças e especulando contra as principais moedas. Sob Paulo VI, o Vaticano forneceu a ferramenta invisível perfeita pela qual se poderia mover dinheiro internacionalmente. O Papa levou o crédito por salvar moedas italianas em 1974 e tornou-se respeitado. Tendo grande influência na Europa, Sindona dirigiu seu olhar através do Atlântico para os Estados Unidos. No começo de 1974, ele comprou uma participação do controle do Banco Nacional Franklin de Long Island, mas pagou em excesso. Devido a uma queda no mercado de ações, ele perdeu 40 milhões de dólares em sua posição alavancada. Isso desencadeou uma cascata e Sindona começou a perder seus bancos e títulos europeus. Isso colocou em uma posição apertada porque sua riqueza e portfólio se deviam não a uma atividade bancária brilhante, mas ao inchaço dos seus bancos com o dinheiro da máfia derivado principalmente do tráfico de drogas. Como o dinheiro desapareceu, a máfia quis seu dinheiro de volta o mais rápido possível. De volta a Milão, um mandado de prisão foi emitido contra Sindona. Ele desapareceu e depois ressurgiu, escondendo-se na Suíça. As famílias mafiosas não eram os únicos a saírem prejudicados. A falha do sistema bancário de Papier-Mâché de Sindona, em 1974, prejudicou profundamente o Vaticano. Sob Paulo VI, o Vaticano perdeu 35 bilhões de liras italianas, ou 53 milhões em dólares americanos de 1974. Esse número equivale a uma perda de 288 milhões de dólares americanos de 2019. Taylor Marshall fez todo esse levantamento, pessoal, e já atualizou esses dados para posterior lançamento deste livro. Historiadores financeiros unanimamente concordam que Sindona estava misturando os fundos do Vaticano com os lucros de heroína das famílias mafiosas. Não há como fugir a essa culpa, com exceção do Papa Paulo VI, que morreu em 6 de agosto de 1978 e abandonou a cena do crime. As consequências seriam deixadas para João I, João Paulo II e, eventualmente, Bento XVI. Após a morte de Paulo VI, o drama continuou. O advogado milanês responsável pela liquidação dos ativos de Sindona, Giorgio Ambrosoli, foi assassinado em 11 de julho de 1979. Descobriu-se que o tiro fora encomendado por Sindona. A máfia siciliana também assassinou o chefe da polícia, Boris Giuliano, que estava investigando as vendas de heroína da máfia e associando-as às operações de Sindona. Sindona foi sequestrado pela máfia siciliana e levado para a Sicília. A máfia buscou chantagear políticos para readquirir seus ativos perdidos via Milão e Nova York. Porém, a sua trama fracassou e Sindona se entregou ao FBI.
Em 1980, ele foi condenado por 65 acusações de lavagem de dinheiro, fraude, perjúrio e apropriação irregular de fundos. O governo americano, então, extraditou Sindona à Itália para ser processado pelo assassinato de Giorgio Ambrosoli. Ele foi condenado e recebeu a sentença de prisão perpétua. Na prisão, Sindona foi envenenado com cianeto em seu café e morreu em 18 de março de 1986. O banqueiro mafioso milanês, maçom, tinha 65 anos no dia do seu assassinato. Gente, vocês percebem, né, que o livro do Taylor, ele traz realmente minuciosamente alguns fatos que eu creio que vocês aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo não sabiam, nem eu. Eu já recomendei aqui e recomendo novamente que vocês assistam Vaticanismo, que são aulas dadas pelo professor Evandro Pontes, que ele sai fora de tudo isso daqui, do que o Taylor Marshall está falando, porque ele vai fazer uma pesquisa minuciosa. Ele vai para a Itália, ele fica também na cidade de Roma, e ele faz todo um levantamento, porque existe levantamentos realmente bibliográficos, e aí que relata a influência da máfia dentro do Estado do Vaticano. Mas, na realidade, a máfia, ela é uma consequência vinda da maçonaria, que são sociedades secretas. E a máfia, sim, ela lava dinheiro, sim, no Banco do Vaticano. E o que acontece? Inclusive, se vocês olharem aí a questão da renúncia do Papa Bento XVI, que justamente tentou combater isso daí e não conseguiu, eles forçam. Bento XVI foi forçado a renunciar. Por quê? Porque ele não concordava com o que estava acontecendo dentro do Estado do Vaticano e ele não ia passar a mão. Ou seja, não ia se fazer de desentendido, como muitos outros fizeram. E aí ele foi obrigado realmente a renunciar. Inclusive, no dia da renúncia, porque ele renuncia à noite, né, quando ele publica, quando a gente fala de máfia, a máfia ela se estende realmente a uma coisa muito ampla. E envolve o governo americano, que na época até então era o Obama, e aí envolveu a família Clinton, na pessoa de Hillary Clinton, e todo um conjunto de pessoas que naquele dia, se vocês pesquisarem, eu já pesquisei também, e é fato, naquele dia da renúncia de Bento XVI, eles pararam o Estado do Vaticano. Ninguém sacava dinheiro, ninguém depositava, ninguém fazia nada ali. Então, quem que frequenta o Vaticano? Turistas. A grande maioria dos turistas vem de outros países, porque é a nível internacional, ali passa milhares de turistas dia. O dia ficou travado e ele foi ameaçado justamente diante disso. Porque se eles conseguiram travar saques, depósitos, translado, ninguém pagava, ninguém recebia, ninguém fazia nada nesse dia. Eles conseguiram, isso é um sistema. E aí, se vocês pesquisarem, vocês podem pesquisar, e eu fui atrás, fui a fundo, tem notícias de jornais na Itália, de que tinha, aí eles falam que aconteceu uma pane no sistema, é o que eles chamam aqui, né, quando, tipo, você vai lá no Banco do Brasil, aí você vai tentar sacar e tal, aí tá lá escrito, né, em manutenção, você vai no Bradesco, em manutenção. Você vai no Itaú em manutenção, não é isso? Você abre aqui, hoje que a gente faz tudo via aplicativo, né? Você entra aqui no site do Nubank, você não consegue fazer nada porque dá aquela mensaginha lá, em manutenção.
Mas a rede da máfia, ela é tão grande que chegou a cunho eletrônico. E aí ele se fez realmente ameaçado a realmente ter que deixar. E aí foi onde é que ele renunciou, nesse dia fatídico, né, que inclusive cai até um raio lá em Roma, né, no Vaticano, na capela lá. E essa foto circulou no mundo inteiro, né, porque foi justamente no ato da renúncia dele. Então eu creio que ali a gente pode ver realmente a rachadura da igreja. Porque lembra que lá no início da leitura deste livro do Taylor Marshall escrito, e eu comento que cortamos o cordão umbilical com Martim Lutero, com a revolta protestante, com a Revolução Protestante. E aí, a partir disso daí, de Lutero, que aí ele veio trazendo todas as heresias antigas de uma forma reformada, e eu já falei aqui que todas essas heresias, elas vêm voltando, mas com um novo molde, mas é a mesma heresia, a mesma. E aí, quando nós cortamos o cordão umbilical, e veio essa tendência coach de que eu posso, eu sou tudo, eu independo de Deus, ou o modelo que Jesus é misericórdia, aceita do jeito que eu sou. Jesus, ele enxerga o teu coração e ele quer que você seja feliz. Isso daí veio caminhando no decorrer da história. E o Taylor Marshall, ele fala a respeito até da questão do dinheiro. Do dinheiro. E o que aconteceu no Banco do Vaticano, a infiltração no Banco do Vaticano, a lavagem de dinheiro pela máfia com relação às drogas, inclusive o Evandro Pontes, ele cita o filme, e eu já assisti o Poderoso Chefão. Eu já assisti, eu tenho ele aqui em DVD. Eu já assisti eles. Só que eu não tinha visto com esse olhar, porque a gente assiste determinados filmes primeiro com a emoção. Depois é que eu agora aprendi a fazer isso com muitos filmes. Porque tudo que um determinado filme ou uma determinada série, quando eles lançam, eles estão te falando o que eles vão fazer, o que eles já fizeram. É fato. E aí a gente tem que olhar já com o olhar metodológico, da metodologia em si daquele filme. Eles já estão falando assim, olha, no futuro vai ser desse jeito. E no Poderoso Chefão, lá ele fala, o Don Corleone fala, né, justamente a respeito disso, né, dessa lavagem de dinheiro na igreja. Só que ele não fala a igreja, mas ele fala que só não pode mexer com as crianças, que depois ele se entende lá com o clero, né, com as pessoas lá do clero. Só não pode mexer com criança. Mas o resto pode fazer tudo. Pode vender droga, pode fazer tudo. Né? Só não coloca a mão nas criancinhas. Só que hoje vocês percebem que eles já estão chegando, já chegaram nas criancinhas. Né? Com as ideologias, a falta, né, de catequese da família, destruição das famílias. Né? Então, assim, é muito sério isso quando você percebe que isso atingiu a igreja. E o nosso alicerce para a nossa vida é Jesus Cristo. A gente só vai para o céu a partir do nosso julgamento com Jesus Cristo. Gente, fechou os olhos, abriu, você já vai dar de frente a ele, já é o juiz. Não tem como você passar para o céu se não passar por Cristo pelo julgamento. Por isso que eu falo que a gente precisa realmente rezar pela igreja, porque a coisa é muito séria. Lendo esse livro, é que a gente percebe o quanto eles foram maquiavélicos. E foi a partir da maçonaria.
Continuemos em oração. E eu vejo vocês no próximo encontro para a gente ler o capítulo número 25. E já comentei aqui que nós também iremos ler as encíclicas, no qual o Taylor Marshall já citou, e justamente os documentos escritos, né, pelos papas, né, vamos ler os documentos realmente que condenam o modernismo, o liberalismo, a maçonaria, escrito por Leão XIII, Pio IX, Pio X, Pio XI, Pio XII, e documentos que foram escritos de forma a gente entender ambiguamente, ou seja, acaba que o fiel dá sua própria interpretação, porque hoje é isso que eles estão querendo fazer até com a Bíblia Sagrada. O Catecismo da Igreja Católica já está aí prestes a ser mudado, eles vão mudar o Catecismo da Igreja Católica. E aí nós vamos ler esses documentos, porque precisamos ler. A gente fala que aconteceu, isso ocorreu, o Taylor Marshall está avisando aqui no livro, descreveu, dá os documentos, mas a gente precisa realmente, se nós estamos estudando, a gente precisa ler esses documentos. Precisamos estar ciente desses documentos. E eu vou tentar ler esses documentos aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Vou tentar abrir realmente, assim, páginas de documentos de leitura, né? Documentos de leitura da igreja. Tentar pegar os documentos realmente dos dogmas da Igreja Católica, porque nós vamos perder esses documentos. Eles vão mudar, eles vão desaparecer com tudo isso. Eles vão fazer isso, principalmente a partir agora desta igreja sinodal, que eu creio que é já o fundo do poço. Continuemos em oração pela igreja. E eu espero vocês no próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorrendo, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo encontro e comprem esse livro. Aliás, comprem livros. Livros de meditação, adquiram o Catecismo da Igreja Católica. A Bíblia e outra, não fiquem só com uma Bíblia, não. Aqui eu tenho 3 versões, desde a Bíblia da Teologia da Libertação, que é aquela Bíblia pastoral, até a Bíblia da CNBB, a Ave Maria, e eu já estou para comprar outras versões também. Eu já estou procurando aqui a Bíblia do Peregrino, a Jerusalém, e eu quero adquirir. Então, comprem, porque iremos ser perseguidos, e eles vão querer tirar tudo isso de nós, tá? Continuemos em oração. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá. Tenham um bom dia.